Paz seja convosco, seja bem-vindo. Seja bem-vindo a mais um culto. Igreja do Evangelho Quadrangular, Avenida Casa Verde 896, culto online. Graças a Deus pela internet, que nós podemos nos reunir, nos conectar como igreja. Então seja bem-vindo, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, poderosamente. Vamos orar agradecendo a Deus. Jesus, Deus poderoso, nós te agradecemos, nosso Salvador, nosso Redentor, que nos ama, que nos compreende, que cuida de nós, que tem cuidado de nós, que tem enviado o teu Espírito, tem enviado a tua paz, Príncipe da paz, que tem enviado a tua palavra, que tem nos perdoado, nos lavado, nos limpado. Recebe, Senhor, a adoração mais uma vez, nesse dia especial que nós estamos reunidos, Pai querido, como igreja. Os céus estão abertos e nós podemos sentir a sua presença neste lugar, nesta casa, nessa família. Recebe a nossa adoração, fala conosco, recebe o nosso culto racional, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Querido, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então eu e você sempre vamos ser vitoriosos. Ainda que haja uma tribulação, uma dificuldade, ainda que a nossa vida se finde aqui nessa terra, eu e você somos mais do que vencedores. A vitória é certa. E porque nós vamos ter vida eterna, que nós cantamos essa música, eu sobrevivi. Eu sobrevivi porque eu passei intempéries aqui nessa terra, doenças, enfermidades, dores, mas nós não negamos a nossa fé e nós vamos ter vida eterna em nome de Jesus. Foram noites intermináveis, eu só chorava, bem no auge da minha dor nada me consolava, mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, eu creio, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, graças a Deus, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, eu creio, tem algo acontecendo, é a presença de Deus, e não importa o que eu sofri,
importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi. Diga glória a Deus, aplauda o Senhor aí da sua casa, glorifique o nome do Senhor, ofereça o melhor culto ao nosso Deus, ao Salvador, ao Redentor, a Jesus Cristo Nazareno. Graças a Deus, o que importa é que nós sobrevivemos e nós vamos viver eternamente. Abra a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 17. A pregação nessa noite tem como tema justiça. Justiça, o tema da pregação. Romanos 1,17 está escrito assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Feche os teus olhos aí na sua casa, quero orar. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na sua presença. Estamos diante da tua poderosa palavra e pedimos que o Senhor possa falar no nosso coração. Nós somos dependentes, Senhor, de ouvir a sua orientação, a sua lei, a sua vontade, a tua santa palavra e compreender as coisas espirituais, as coisas que são do céu. Então fala comigo, fala com meu irmão, com a minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. A primeira briga judicial que aconteceu foi no Jardim do Éden e foi por causa do pecado. Apareceu o pecado, já deu treta, já deu briga. A primeira briga judicial. Por que briga judicial? Porque quando Deus ele foi perguntar para Adão, Deus, igreja, ele nos ajuda para que a gente não peque com as nossas palavras. Sabia disso? Se você for ler lá em Gênesis, você vai perceber que quando Adão cometeu o pecado, quando ele comeu, Deus fez uma pergunta dessa maneira para Adão. Ele falou assim: quem falou para você que você estava nu? Você comeste da árvore que eu ordenei que você não comesse? Adão, por causa do pecado, já não chegava a Eva mais com olhos puros. Ele já quis colocar a culpa na mulher, já quis ir ali no tribunal, na briga judicial. Deus ele não perguntou assim para Adão: Adão, o que a mulher te fez? Deus ele ajudou Adão a responder. Ele falou assim: Adão, quem falou para você que você estava nu? Você comeu? Era muito simples, era só Adão responder: comi, desobedeci. O que Adão fez? A mulher que o Senhor me deu, colocou a culpa na mulher. Deus foi da mesma maneira perguntar para a mulher: Eva, o que você fez? Deus não perguntou para Eva o que a serpente fez com ela. O que a serpente ofereceu para ela. Porque, querido, se alguém te chamar para cometer um delito, um crime, e você aceitar, e você for preso, ninguém vai perguntar para você quem te chamou. Você não vai pagar por ser chamado para ir cometer o crime. Você vai pagar por ser conivente, por ser cúmplice, por ir junto, por estar participando daquele crime. Tem pessoas que falam, que põem a culpa na Eva, né? Que falam assim: por que Eva foi comer o fruto? Na palavra Deus diz assim: maldita a terra vai ser por sua causa. Então, querido,
O seu pecado, o meu pecado, não é meu filho, não é meu pastor, não é minha mulher que vai responder. O pecado de Adão, Deus não falou, você é maldito, a terra vai ser maldita por causa do pecado de Eva, não. Adão, a terra é maldita por sua causa. Então, preste atenção nessa briga judicial que aconteceu, que nós temos a falsa sensação que nós somos justos. Então nós queremos julgar as outras pessoas, nós queremos apontar as outras pessoas, e tudo isso é decorrente do pecado. Quando Deus perguntou, você comeu? Ele falou, foi a mulher. Mulher, foi a serpente. E até Satanás, a serpente, quando Satanás foi ali no céu, três anjos estavam ali, e Deus falou, você é da onde? Ele falou, eu sou aquele que passeia pela terra. E Deus falou para ele assim, não vê meu servo Jó, homem temente a Deus, reto, que se desvia do mal? Satanás falou assim, o homem é temente, por que você dá tudo para ele? Tira, toca no osso e na carne dele, para ver se ele não vai blasfemar de você. Então o acusador, Satanás, ele foi para Eva lá, para causar esse problema todo, para colocar o homem contra Deus. Ele falou para Eva assim, é claro que você não vai morrer se você comer da fruta. Você vai ser igual a Deus. Queria fazer Eva desconstruir aquilo que Deus tinha construído para o homem. O paraíso, o Éden. Então Satanás, ele sempre vai querer colocar o homem contra Deus. O pecado sempre vai querer colocar, eu até costumo contar uma história engraçada, que o rapaz foi assaltar o banco assim, o caixa do banco falou, passa tudo aí. Aí tinha um rapaz na fila, na frente, ele olhou para o rapaz e falou, você viu alguma coisa? O rapaz falou, vi, aí ele, pá, matou o rapaz. Aí tinha um casal, ele falou, e você, viu alguma coisa? O marido falou assim, eu não vi nada, mas ela viu. Porque o Adão fez isso. Não foi eu, foi a mulher. Perde o amor pela pessoa e aí quer fazer a justiça. A justiça segundo os homens não é a justiça do Evangelho. Tem uma parábola que fala do juiz iníquo. Quero ler com vocês Lucas, capítulo de número 18, versículos 7 e 8. Está escrito assim, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e noite, continuará fazendo esperar? Eu lhes digo, Ele lhe fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então, querido, é o segundo versículo que nós lemos. O primeiro foi em Romanos 1,17, que fala assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E segundo versículo nós lemos em Lucas 18, 7, falando que Deus, falando da parábola do juiz iníquo, que era uma mulher que oportunava aquele juiz, para que ele atendesse a causa dela, e ele falou, eu vou atender a causa dela sim, para ela parar de me importunar. É aí esse versículo que nós lemos, sim, Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Se um juiz iníquo faz justiça, Deus não vai fazer, Deus vai fazer depressa justiça. Só que eu quero perguntar uma coisa, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, querido, a justiça do Evangelho é através da fé. Deus, ele quer encontrar a fé na terra. Deus me disse uma palavra muito dura, que mesmo havendo cura, não haveria conversão. É porque muitas pessoas precisam esperar a situação melhorar para ver se vão se converter. Mas o servo de Deus, ele vive na alegria. Olha a vida de Jó. Jó era rico, era milionário. Ele adorava a Deus. Satanás quis falar assim, ele adora porque ele é rico. Mas a pessoa que tem fé, querido, a pessoa que vive, o justo que vive pela fé, ele não vive pela fé só quando a situação aperta. Ele não vive a justiça do Evangelho só quando está na prova.
Ele vive quando está na bonança, quando está na alegria. Ele sabe que nessa terra ele vai ter momentos de alegria e vai ter muitos momentos de tristeza. A Bíblia diz assim: estarei com ele na hora da aflição. Então nós vamos ter horas de aflição. Porém, o diabo tirou tudo de Jó. Jó rasgou as suas vestes, disse assim: vim do pó eu vou voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Então a justiça pelo Evangelho é viver pela fé. Porque Deus quer fazer justiça aos seus escolhidos, mas não é a justiça humana aqui. A justiça humana ela é falha. A Bíblia diz que a nossa justiça parece um trapo de imundície. Mas a justiça do Evangelho é através da fé. Pela graça sois salvos. Pela fé. Isso não vem de vós, é um dom gratuito de Deus. Então a justiça pela fé é uma vida de fé. A Bíblia diz assim: Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão ele não creu somente quando Isaque tinha que ser sacrificado. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Abraão creu para dar o dízimo. Que Abraão creu, Abraão foi considerado o pai da fé. Então, ele teve uma vida de fé em fé, como diz Romanos 1,7. E eu e você, para nós vivermos a justiça do Evangelho, revelada no Evangelho, de fé em fé, nós precisamos viver pela fé. É rever os nossos conceitos, porque existem muitas pessoas que entendem esse versículo assim: o justo viverá pelo trabalho, o justo viverá pela Netflix, o justo viverá para descansar. Não, o justo viverá pela fé. Então nós precisamos mudar a nossa programação para a gente viver pela fé. Vamos ter dias de descanso, vamos ter dias trabalhosos e vamos ter vitória através da fé, uma vida de fé. Deus, ele já preparou todas as coisas. O cenário está todo preparado. A palavra de Deus fala assim: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Jesus, ele já preparou. Por quê? O pecado entrou no homem, no mundo. Tem um versículo que fala assim, Romanos capítulo 5, versículo 19. Está escrito assim: logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Veja só a diferença. O versículo não estava falando assim, pelo pecado de um casal, de Adão e Eva. Não, pelo pecado de um só homem, de Adão. O primeiro Adão veio, o pecado entrou no mundo, a terra foi amaldiçoada. E aí o versículo está falando assim, por meio da desobediência de um só homem, do pecado de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Agora, imediatamente, muitos foram feitos pecadores. Nós nascemos do pecado. Assim também como por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. E nós não podemos ser feitos justos pela nossa justiça, é pela fé. Como nós lemos em Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa notícia. Como que pode, num tempo tão cheio de tecnologia, tão cheio de entretenimento, as pessoas estão tão ansiosas? Porque as pessoas não querem ter uma vida de fé. Porque para ter uma vida de fé, precisa ouvir o Evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho não tem graça.
Eu quero mesmo assistir outras coisas. Eu quero mesmo me divertir. Tem muito entretenimento, muita coisa, muita tecnologia, mas muita depressão, muita falta de propósito. O justo, ele vive pela fé, não é pela justiça dele. Existem homens e mulheres de Deus maravilhosos. É claro que Deus pede as nossas obras também, mas nós precisamos entender que Jesus é o único justo que veio. Por causa da desobediência do injusto, de um homem, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de muitos muitos serão justos, e nós vamos ser justos através da fé desse evangelho. Existem pessoas que mesmo sofrendo nesse tempo, nós começamos a comentar da boa notícia, nós começamos a falar do evangelho, as pessoas já ficam nervosas, irritadas, e já fecham a cara para você, e já mudam de conversa. Não existe atalho para a salvação, é pela fé, é crer no Senhor. Então, a justiça de Deus que se revela no evangelho, ele tem se revelado a nós nesse culto, nesse dia especial. Tem se revelado através da sua palavra, tem se revelado através de experiências, tem se revelado através da devoção, da busca, do sacrifício do homem, da mulher de Deus, que compreende que a palavra de Deus pede para que a gente venha fazer. Deus preparou todas as coisas no jardim do Éden, no paraíso. E é mais que comprovado, o homem não se contenta com o paraíso. Para o pecado não tem limites. O homem não se contenta com nada que ele tem. Por isso que nós precisamos da justiça pela fé no evangelho. Jesus é mais do que suficiente. É mais do que dinheiro, mais do que riqueza, mais do que vida. Jesus é tudo. Tem um louvor que fala: te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter. A Bíblia diz que um homem achou uma pérola de grande valor, e ele trocou tudo que ele tinha por aquela pérola. Mas só que as pessoas querem justiça, querem julgar outras pessoas, como Adão e Eva, como a serpente, querem culpar a Deus por algum percalço, alguma perca. Mas a justiça que se revela no evangelho é de fé em fé. E essa justiça que nós precisamos para a nossa vida, a fé em Jesus, Salvador, o Filho de Deus. Eu quero orar com você. Quero pedir a Deus que Ele venha se manifestar na sua vida, na sua família, para que você venha entender, para que eu venha entender os propósitos dEle, para que nós venhamos nos humilhar diante da presença de Deus, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, na boa notícia, na pregação da salvação da sua palavra, para que a gente seja eterno, para que a gente não fique limitado à justiça do homem, à justiça humana, à nossa própria justiça, porque nós somos trabalhadores, porque nós somos responsáveis, porque nós temos habilidades, mas a justiça do Evangelho se revela de fé em fé. O justo viverá pela fé. Eu quero orar com você. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, que nós venhamos compreender cada vez mais a Tua palavra, que nós venhamos compreender cada vez mais, Pai querido, como Paulo dizia: ainda que eu tenha o dom de toda a ciência, se eu não tiver amor, de nada me adiantaria, Senhor. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta o homem, Senhor, se ocupar, Pai querido, com poderes, com posições aqui na terra, com credenciais, Pai querido, com rótulos, com títulos, e não se preocupar em se humilhar, em viver de fé em fé, em organizar a sua vida durante a semana, durante o dia, porque, Pai querido, não é o que nós temos que fazer para viver, mas é aquilo que nós vivemos para fazer. Nós queremos viver para Te adorar, Senhor.
Nós queremos viver de fé em fé. Nós queremos fazer para viver. Em nome de Jesus. Maravilhoso é estar em sua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Glória a Deus. Maravilhoso é, Senhor. Graças nós te damos, Jesus, pelos teus grandes feitos nas nossas vidas, nesta igreja. Nós estamos em mais uma live aqui, que está sendo transmitida a você na sua casa. Você que recebeu essa palavra, esteja sempre atento a retransmitir tudo isso que o Senhor tem passado para nós. Aqui na nossa igreja aqui, nós estamos se reinventando. Romanos 12 fala da transformação da mente, e é um tempo oportuno agora dessa caridade, do amor de Cristo, que é o maior que existe em nós, ele ser multiplicado. E a direção que Deus deu nessa nossa igreja aqui, através do nosso bispo, e principalmente do ministério da ação social, da membresia dessa igreja e de muitos que nem são dessa igreja, que é através da multiplicação, da divulgação que a pastora Márcia, o pastor Antônio e toda a sua equipe faz, tem atraído cestas. E esse mês aqui que nós estamos, abril, foram 130 cestas entregues. E no dia que ela estava arrecadando aqui, tivemos uma grata surpresa aqui. Ela testificou em de umas lives nossas aqui, que ela se ajoelhou nesse altar logo cedo. Ela chegou 8 horas da manhã aqui, e ela clamou a Deus para que viesse mais doações. Ela tinha 102 cestas, e ela recebe um telefonema até de uma pessoa conhecida, o jogador Wendel, que jogou no Palmeiras, juntamente com o delegado Palumbo, o vereador aí do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, melhor dizendo. E mais 30 cestas foram doadas para a nossa igreja, e assim ela supriu uma demanda de 130. E na nossa região, no levantamento que nosso bispo fez aqui juntamente com o pastor Cleito, mais de 2.500 quilos sendo entregue de alimentos para vidas que nesse momento estão precisando. É triste ver a igreja vazia. Porém, a gente está vendo que a igreja está vazia no templo porque não está sendo permitido abrir o templo para que publicamente a membresia esteja aqui. Mas a igreja está em movimento. A Igreja de Cristo de Casa Verde Sede. Temos visto aqui essas doações. O povo de Deus que é ofertante, que é dizimista, que se mantém fiel, louvado seja Deus. Você que faz transferência bancária, você que faz o depósito no banco, pede para alguém pegar na sua casa, assim como aos domingos de manhã, nós estamos aqui, uma equipe está aqui com o gasofilasto, com a maquininha, para receber alimento, oferta, dízimo, para você fazer uma oração num espaço que é separado, que nós podemos, por decreto, fazer, orientação pastoral. É bonito de se ver que nesse momento o amor de Cristo, né, pastor Júlio, ele bate em nós e transmite aquilo que Deus quer. Isso não tem preço. Então nós clamamos que você se mantenha fiel à obra de Deus. Em todas as pregações que você está ouvindo nas nossas lives, nos cultos oficiais, nos ensinamentos da escola bíblica, nas lives do nosso bispo, o Senhor tem ensinado provisão, proteção, confiança, limites, para que você continue suportando e passando todo esse momento.
e transmitindo esse amor com a sua oferta, com o seu dízimo, como mantenedor dessa obra. Lembrando você que toda terça e quinta às 20 horas, nossa live oficial do nosso bispo no Facebook dele. Nossos cultos oficiais durante essa pandemia está sendo domingo 9h30, domingo 19 horas e sexta-feira 20 horas. Então se programe e quando você receber o link, compartilhe, comente, distribua, faça isso multiplicar. Às 15 horas tem a oração levantada pela nossa bispa, nossa pastora Sônia e toda a equipe de casais, mulheres, homens, jovens, louvor, toda a igreja envolvida. Mande seu pedido, mande seu testemunho que Deus está fazendo também. E é assim que a igreja se movimenta. Nós vamos dar os términos nesse culto. O pastor Júlio vai louvar mais um hino. Depois ele vai, no final, pastor Júlio, fazer aquela oração que nós temos feito, porque nós estamos num jejum da vitória, esse instituído nacionalmente pela nossa igreja quadrangular, através do nosso presidente Mário de Oliveira, que se estende a todas as igrejas em âmbito nacional, a toda a membresia, onde nós estamos nos abstendo de um alimento, de uma bebida, de um hábito que a gente faz, tirar um perfume, uma vaidade, assistir uma televisão assim. Já está se encerrando esse jejum, né? E nós temos orado todo dia, durante 3 vezes ao dia, lido o livro de Juízes, e assim vamos nós. E Cristo conosco, né, meu amigo? Amém. Deus da minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós estamos, Pai querido, unidos, engajados no jejum da vitória, Pai querido. Na visão do nosso presidente, pastor Mário de Oliveira. Todas as igrejas quadrangulares estão jejuando pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Nós pedimos em nome de Jesus pela nossa nação. Que o Senhor venha, Senhor, tirar, Pai querido, toda a corrupção, tudo aquilo que não provém do Senhor. Que o Senhor venha limpar, abençoar o nosso Congresso Nacional, os nossos políticos, os nossos governantes. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos aqueles que nos governam. Abençoa o Brasil, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa todas as esferas da nossa sociedade, a nossa nação, curando do Covid-19, abençoando a economia, Senhor, para que haja, Senhor, um giro, Pai querido, saudável, que o Senhor possa abençoar poderosamente todos aqueles que se propõem a orar pela nossa nação. Que o Senhor abençoe, que o Senhor venha, Senhor, sobre a sua igreja, trazendo a libertação, abençoando as famílias, abençoando, Senhor, o povo que louva, que se chama pelo seu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Receba a bênção final. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão consoladora do Espírito Santo, venha reinar e permanecer em cada coração, desde hoje e para todo sempre. Todos digam amém. Agora estenda suas mãos aí, você que está em casa, e dá um abraço virtual aí, tá bom? Bem forte. 1, 2, 3. Aquele abraço. Deus abençoe. Boa semana. Deus abençoe.